Olá, participantes do 10º CEAD, eu sou Thalita Gonzaga, sou graduanda em Letras no Cefet-MG e essa apresentação, Discurso Sensório Antigênero em Pauta, é uma análise feita como trabalho de conclusão de curso, orientado pela professora doutora Carla Barbosa Moreira, também do Cefet-MG. Esta pesquisa assume os fundamentos teórico-metodológicos da análise de discurso, dita de orientação francesa, e tem por objetivo compreender de que modo o discurso antigênero opera por saberes sensórios no funcionamento discursivo do projeto de lei 3235/2015 do deputado federal Marco Feliciano, do Partido Social Cristão, PSC. O percurso histórico, social, jurídico do termo gênero é feito de um emaranhado de forças e relações de poder, uma vez que compreender e sistematizar as relações sociais são objetos interdisciplinares de análise e observação. Ao movimento das mulheres coube a tarefa de teorizar sobre as inúmeras desigualdades entre homens e mulheres produzidas pela divisão sexual do trabalho, mas não apenas. Não é possível discutir tais aspectos sem referenciar e mobilizar conceitos como capitalismo, classe social, raça, religião, etnia, sociedade, poder, política. Dessa maneira, os feminismos inauguram pensamentos e problematizam questões a partir de intersecções entre áreas do conhecimento, o que nos impõe a necessidade de acessar a história e as ciências sociais prioritariamente, como também entender que gênero não é sinônimo de mulher, por mais que o termo tenha sido popularizado sob tal aspecto e suposta relação. Desde 1970, intelectuais feministas começaram a usar o termo gênero como categoria social para compreender o funcionamento político entre masculinidade e feminilidade. No Brasil, a agenda de gênero teve início marcado em 1990 e encontrou espaço fértil em nossa historiografia contemporânea. Em 1990, o governo brasileiro também instituiu o Estatuto da Criança e do Adolescente como objetivo de garantir a proteção integral às crianças e aos adolescentes através de uma tutela estatal, familiar e social referente aos direitos básicos. Em 2015, o deputado federal Marco Feliciano protocolou um projeto de lei que acrescenta um novo artigo à Lei 8.069, o ECA, a fim de criminalizar o uso das expressões orientação sexual, identidade de gênero, discriminação de gênero, questões de gênero em documentos e materiais didático-pedagógicos com o intuito de disseminar, fomentar, induzir ou incutir a ideologia de gênero. Como compartilhamos no início dessa exposição, o objetivo geral dessa pesquisa é compreender de que modo o discurso antigênero funciona por saberes sensórios no funcionamento discursivo do projeto de lei e por meio de quais imaginários e atos de silenciamento as narrativas religiosas e neoconservadoras corroboram, legitimam, autorizam e mantêm o discurso antigênero. Por isso, tensionamos tal discurso como pauta principal de análise, com Péchet e Orlandi, sobre silenciamento disível, interdiscurso e intradiscurso, como também a respeito da memória discursiva, a fim de buscarmos compreender como as narrativas religiosas mantêm tal discurso. Também mobilizamos o estudo de Moreira, de 2009, sobre evidenciamento que tem permitido a análise dos efeitos de sentido produzidos nessa formação discursiva. Finalmente, para analisar o modo como as relações de força e poder são legitimadas e autorizadas no texto jurídico de Marco Feliciano, mobilizamos também Foucault e, como já citado, as narrativas antigênero são forjadas em imaginários engendrados em pressupostos neoconservadores. E, ao contrário do que se possa imaginar, não há um domínio sobre sexo a fim de reprimi-lo. O que encontramos é a multiplicação dos discursos sobre ele, sobre gênero, no próprio campo do exercício de poder, expressa em uma agenda antigênero sustentada, dentre outras estratégias, pelo juridismo, um conceito de Lagasse, em 2008. Sendo assim, faz-se necessário trazer à discussão o modo como essas formas de opressão sistêmica sobre mulheres e público LGBTQIA+, se materializam no discurso pelo silenciamento e evidenciamento. Essas são as conclusões preliminares desta pesquisa. As referências usadas estão listadas aqui e para feedbacks e contribuições escreva para Thalita. Vou soletrar para que vocês entendam: THALYTAM de Maria 76@gmail.com. Obrigada e até mais.